Boa noite, pessoal. Então aí vamos aí para nossa primeira partida do dia 4 de fevereiro de 2023. São 9h26 da noite, né? Então aí a última, continuando aqui do ponto onde nós paramos, né, na última partida. Só fazer aqui um comentário rápido, né? Da última partida. Foi empate. Então aqui o que acontece é o seguinte: essa abertura que as brancas utilizaram, né? Pouco comum, pouco utilizada. A primeira vez que alguém utiliza contra mim nessas partidas, né? Esses vídeos gravados desde o dia 19 de janeiro, né? É a variante Wally da abertura do peão do rei, né? Vale a pena dar uma estudada nela. Eu não achei nenhum conteúdo em português sobre ela, né? Não achei. Mas tem muito conteúdo em inglês, né? Só escrever essa The Wall Variation e aparece já, né? The Wall Variation Chess, né? E aparece já vários vídeos em inglês falando sobre essa abertura aí, né? Então, sobre essa variação aí, né? Não achei nenhum vídeo do Crico falando, ou do Evandro Costa, ou de qualquer desses enxadristas aí que tem canais no YouTube, né? Não achei nenhum desses comentando sobre essa abertura. Se tiver, né, eu vou descobrir aí depois. Mas vale a pena dar uma estudada nela, né, até para saber o que fazer e também, né, uma abertura pouco pouco utilizada, né? Pouco utilizada. Então aí vamos para nossa primeira partida do dia, né? Vou colocar aqui, partida de meia hora. Pronto, começamos aqui de brancas, né? Beagles. Então a gente começa aqui com o peão E4. Abertura do peão do rei. Aqui ele quer levar para a defesa francesa, né? Vou aumentar aqui a... Nem sei o que ele quer fazer, cara. Defesa francesa, variação normal. Essa daí é nova. Essa daí é nova. Essa dama em H4 aí. Se eu jogar cavalo F3, ele captura o meu peão em E4. Dama captura E4. Se eu jogar o peão de G3 também. O que ele quer fazer? Aqui ele tá praticamente. Aqui o jogador. Uma partida de 7 dias que eu tô jogando fez uma jogada. Mas enfim. Qual o intuito? Posso jogar peão A4. É 5, né? E aí ele me obriga a avançar o peão na defesa francesa. Que era uma coisa que eu não queria fazer. Mas vamos lá, avançar o peão. Avançaria esse peão quando ele viesse com o peão D5, né, no caso. Se fosse a variante, se fosse a situação normal da variante francesa. Então aqui ele tá colocando pressão no peão de D4, mas eu resolvo facilmente esse problema colocando o cavalo F3. Ataco a dama e protejo o peão de D4. Deu cheque. Aqui eu vou defender colocando minha dama mesmo. Defender colocando a dama mesmo. Se vier trocar as damas. Se trocar as damas eu já tô com tempo a mais, né? Ok. Ganhar mais tempo aí nessa dama.
Talvez um lance bom fosse C4. Cavalo C3, depois ele responde com bispo B4, cravando meu cavalo. Mas aí eu resolvo com bispo C2. Ele me captura, eu capturo meu cavalo, capturo com bispo. É isso aí, então vamos lá. Vou jogar cavalo B3. C3, quer dizer, cavalo C3. Então, cavalo C3, provavelmente ele vai jogar bispo B4. Vou responder com bispo C3, C2, D2, quer dizer, bispo D2. E aí, qual é a ideia, né? Tô ameaçando a dama dele, ele vai ter que ou tirar essa dama daí ou capturar esse cavalo, né? Ou retira a dama ou captura o cavalo. Capturou o cavalo, captura com o bispo, fica uma proteção a mais para aquele peão. Então aqui, ó, fica uma proteção a mais pro peão de D4, né? Proteção a mais. Ele veio com cavalo H6. Cavalo H6. Então vejamos aqui o que a gente... Posso fazer o roque maior. O que a gente pode fazer? Tá meio estranho esse jogo, né? Tá meio estranho. Pensando em abrir a diagonal pro meu bispo aqui, né? Jogo G3. Depois que jogar G3, ele joga roque, não sei. Ele pode colocar depois o cavalo em F5. E aí colocando mais pressão nesse peão, pode fazer isso. Acho que ele pode vir aqui com o cavalo F5, colocando mais pressão nesse peão. Essa dama aí tá numa posição bem incômoda, né? Pensando, se eu colocasse a dama C4, brigando ele, querendo, né, que ele troque as damas, depois ele pode jogar a dama E4, me dando cheque, e aí eu retorno a dama, ou então colocaria o bispo na frente, aí ele pode capturar o peão em C2, e o aplicativo do chess.com tá dizendo que ele foi desconectado. Aqui, ó, vamos lá. Duas situações. Primeira situação, vou colocar a dama em... Aliás, colocar... Se eu jogar peão G3, ele vai jogar cavalo F5. Jogando cavalo F5, eu coloco dama D3. Dama D3. Então aí, vamos supor que ele... Cavalo captura peão. Qualquer cavalo captura peão. E o bispo captura cavalo. Cavalo captura peão novamente.
Bispo, cavalo captura bispo novamente. Dama captura cavalo. E aí tá resolvido. Não, é isso mesmo. Eu vou jogar com o meu peão aqui. É isso mesmo. Jogar peão. E aí eu posiciono o bispo numa casa em que ele fica numa diagonal, apontando indiretamente pra dama, né? Da dama preta. Bispo G2. Então ele não jogou onde eu esperava que ele jogasse. Eu vou colocar o bispo G2 aqui, não perder muito tempo, né? Provavelmente ele tá com a ideia de jogar peão B5. Ele vai jogar peão B5, eu faço roque. Depois ele joga peão B4. E aí, o que eu posso fazer? Jogou peão B4, ameaçando meu bispo. Eu posso ameaçar a dama dele também, indiretamente, né? Ameaçando meu bispo, eu jogo cavalo, qualquer coisa aí, cavalo G5, H4, né? Obrigando ele a sair com essa dama. Aqui o que eu faço? Vamos lá. Deveria ter jogado peão A4, né? Deveria. Vamos lá, vou jogar aqui o roque, ele vai avançar o peão dele, eu vou tirar meu bispo. Ele vai ficar aí com uma pequena vantagem aí, né? Joga peão B4 agora. Se ele jogar peão... Ah, não. Vamos lá. Jogou outra coisa, então vamos pro outro raciocínio, né? Aqui... que ele tá armando algo... O que ele tá armando aqui, ó? Vamos lá. A ideia dele. Ele vai avançar o peão em B4. Eu vou tirar meu bispo. Depois ele captura meu peão com cavalo. Se eu capturar com o meu cavalo, ele me dá um checkmate. Ou outra situação, eu capturo... Quando ele me capturar com o cavalo dele... Ó, aqui é a ideia. Jogar dama D3. Depois ele vai avançar o peão. Eu tiro o bispo. Na hora que ele me capturar com o cavalo aqui, eu capturo logo com a dama. A não ser que quando eu jogue aqui em D3, ele venha com cavalo F5. Colocando pressão no peão de D4. Mais pressão. Aí eu posso responder ele colocando a torre. Ainda tá tudo sob controle, né? Ainda está tudo sob controle. Ainda está tudo sob controle.
com cavalo, como previsto, né? Colocando pressão no peão de D4. Então, qual que é o próximo lance? Aqui eu tive um erro aqui. Se ele me capturar, então veja bem. Se ele avançar o peão em B4, vou ser obrigado a tirar o bispo daí. E ele pensando em jogar outra situação. Ele tá numa vantagem aí. Ele vai jogar o peão em B4, vou ser obrigado a tirar o bispo, ele vai capturar meu peão em D4 com qualquer cavalo. E eu não vou poder capturar com cavalo, porque senão eu levo mate. Em G2 ele armou muito bem aí. Então meu pensamento aqui, né? Jogar torre E1. Ele vai jogar peão B4 e eu vou jogar dama E4. Sugestão. Ou então simplesmente posso jogar cavalo E1. Ou cavalo. Vamos pensar aqui nessa situação. Vou jogar cavalo F5. Não, cavalo G5. O que ele faz com a dama? Ele perde a dama. A dama dele tá encurralada. É isso mesmo. Perdeu a dama. Vamos lá, pessoal. Ó, se eu jogar cavalo G5, pra onde que ele foge com a dama? Não tem mais lances pra fazer com essa dama. Ai, tá aí, ó. O problema de sair com a dama no começo do jogo. Não perdeu a dama. Não perdeu a dama, mas pelo menos quebramos aí a estratégia de jogo dele, né? Então aqui é o seguinte, dama captura dama. Não perdeu a dama, mas nós quebramos aí a estratégia de jogo dele. Não vai mais poder tirar meu bispo daí agora, vai ter que capturar com o peão. B5 captura minha dama, né? E aí B5 captura minha dama. Ele pode até querer capturar o meu peão de D4. Pode até querer capturar o peão de D4, mas não vai dar certo pra ele. Porque a partir do momento que ele captura D4... Ó, então aqui, ó. Se ele capturar D4, captura com o bispo. Se ele capturar com o cavalo aqui, captura o bispo dele lá, ó. Né? Então aí ele já tá
Uma situação que o planejamento inicial dele já não deu certo. Porém, ele vai querer agora expulsar meu cavalo daqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma proteção a mais aqui nesse peão de D4, né? Colocar uma proteção a mais nesse peão de D4. Porque quando ele for tirar meu cavalo daí, vai jogar provavelmente H6, eu vou jogar cavalo é 4, né? Cavalo é 4. E aí, jogando cavalo é 4. Não jogou H6. Eu tenho um par de bispos, ele tem um par de cavalos, né? O que eu posso fazer agora? Colocar esse bispo numa casa mais ativa, né? Aqui tá mais ativo. O bispo é 4. Meio do jogo. Essa abertura que ele utilizou, né, vou deixar esse ponto com aqui. Abertura do peão do rei, defesa francesa, variação normal, na verdade aqui eu utilizei, né, variação normal. Essa abertura que eu utilizei aí é variação normal, né, variação normal da abertura francesa, da defesa francesa. O jogo tá bonito. Pra mim, né? No caso, pras brancas. Acho que eu consegui aí defender o ataque dele, né? O planejamento dele era fazer esse ataque nesse peão D4 aí, né? Com dama, 2 cavalos, ameaçando praticamente dar um checkmate ali no... Ameaçando praticamente dar um checkmate. Dama e bispo na mesma diagonal, apontando para a ala do rei. Olha só, veio com o peão, vou ter que tirar meu cavalo daqui. Não tem muito o que pensar, é aqui mesmo. Suspeitei que ele fosse fazer isso, né? Aqui, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Que eu vou capturar em passante. Não ia perder meu bispo, né? Me capturou com cavalo.
ameaça meu bispo do mesmo jeito. Ele ameaça meu bispo do mesmo jeito. Talvez o mais correto a se fazer fosse capturar esse cavalo dele, né? Capturava o cavalo, ele me capturava com o peão, dobrava o peão, né? E eu continuava com meus 2 peões aí no centro. Posso jogar torre A1. Ou posso jogar cavalo. Vamos lá. Ó. Minhas opções. Bispo captura o cavalo dele. Ele me captura com o bispo. Depois eu posso jogar cavalo E5. Com posto avançado. Próxima opção. Jogo cavalo D2. Jogo cavalo D2. Cavalo D2. Protegendo o bispo. Protegendo o bispo de E4. E se ele capturar o peão de D4, eu capturo com o bispo. Se ele capturar meu bispo em E4, eu capturo com o cavalo. E se ele avançar o peão de F5, ameaçando meu bispo, eu retorno com o bispo. Acho que tá uma situação mais segura fazer isso mesmo. Tá uma situação mais segura. Então é isso, ó. Vamos lá. Cavalo captura bispo, cavalo captura cavalo. Beleza. Tirar esse cavalo daí pra qualquer canto. Depois eu posso jogar cavalo captura C4. Avançou o peão. Foi o que eu suspeitei que ele fosse fazer mesmo. Eu posso retornar com meu bispo pra casa G2, né? Tinha jogado aí. Posso retornar com o bispo pra casa G2. Ou pra casa F3 ou pra casa G2. Melhor pra casa G2. Que eu não empato o peão de F2 de avançar ou o cavalo de D2 de retornar para F3. Já tô pensando em no próximo lance avançar o peão de D. Jogar em D5. Acho que é um lance bom jogar D5. Que jogando D5, se peão captura peão,
Então aqui, ó, próximo lance, jogar D5. Se E6 capturar D5, bispo captura D5, dando cheque, né? E ficam esses dois bispos nessas duas diagonais, mas não jogou ali. É isso mesmo. Vamos lá então, seguindo, jogando, avançar o peão, D5. E agora, ele leva um cheque. Meu bispo ficou numa posição muito boa aí. Aqui eu já vou ficar com um peãozinho a mais. Não tô ligando se ele vai capturar esse meu bispo de C3. Não tô ligando. Fiquei com o peão dobrado, mas isso é compensado com um peão a mais que eu fiquei, né? Aqui é o seguinte. Vou continuar aqui. Cavalo captura, bispo captura cavalo. A gente tá chegando numa situação de fim de jogo. Mas, por enquanto, tô aí com 2 peões a mais, né? Vantagem material de 2 peões. Isso aí talvez compense o fato de a gente tá chegando no final do jogo, ele tá com bispo, eu tô com cavalo, né? É muito mais vantajoso chegar ao final do jogo com o bispo ao invés do cavalo. Então chegou no final do jogo, mesma quantidade de peças, né? Para as brancas e para as pretas. E um tem um bispo, outro tem um cavalo, é melhor quem tá com bispo. Aqui, vamos lá. Vou forçar ele a trocar as torres. Tentar forçar ele a trocar as torres, né? Depois ele ia vir, colocar a torre dele em B2. Ia sair aí recuperando a desvantagem de peões dele, né? Então, tô ameaçando cavalo agora. Ainda posso jogar. Se eu tirar esse cavalo daí, ele captura meu peão de A1, de A2. Eu quero manter minha vantagem de peões. Quero manter, mas essa não foi uma jogada boa. Ai, eu errei feio agora. Errei feio. Provavelmente ele vai ganhar essa partida. Aqui ele vai jogar bispo E2, ameaçando 2 torres. Vai jogar bispo E2, ameaçando minhas 2 torres. É o que ele vai fazer. Foi muito ambicioso. Essa partida provavelmente vou perder, pessoal. Foi muito ambicioso. Jogou bispo E2.
Eu não tenho nem como defender isso aí. Vamos então manter aqui o torre C5. Aqui mantivemos aí uma igualdade material, né? Mas acredito que nessa situação ele já ficou na vantagem. Já recuperou aí a desvantagem dos peões, né? Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Acredito que o melhor lance seja cavalo C4 mesmo. Ele também pode errar nesse final de jogo, né? Ele também pode errar. Jogou a torre. Torre D5. Só mandar um. Torre D5. Já tá preparando pra vir com cheque. Tá preparando pra vir com cheque. Eu vou colocar meu rei pra jogo aí. Rei é 2. Começar a mexer com esse rei aí. Deu um cheque. Pensando se eu jogo torre E5. Ou cavalo E5 também pode ser. Torre E5 ou cavalo E5. Ou simplesmente mexo com meu rei. Mexer com o rei. Rei F3. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Rei F4. Não. Posso jogar cavalo E5 talvez. Ameaçando o peão de G6, mas depois ele avança o peão.
Ou simplesmente a ideia de avançar o peão para A4 e depois para A5. Pode ser também. A4, A5. Então é isso, vamos lá. Vou jogar meu peão para A4. Ele tem uma jogada bastante agressiva aí, que é jogar a torre A1. Essa é uma jogada agressiva. Não, vou colocar as duas torres na mesma coluna, talvez. Vou continuar avançando esse meu peão. A5. Beleza. Não quis colocar as duas torres na mesma coluna, né? Mas aqui esse cavalo agora... Esse cavalo eu posso deixar ele mais ativo em outra casa. O cavalo é 5. Agora eu já tenho aí uma situação. Vamos lá. Vou proteger esse cavalo. Aqui eu errei. Eu poderia... Ele cometeu um erro também, né? Aqui era pra eu ter capturado o peão de G6 com o cavalo. Dava cheque e pegava a torre dele. Agora já era. O que mais que eu posso fazer? Um erro besta. Que eu vou fazer o seguinte, vou avançar esse outro peão. Não sei se vai fazer tanta diferença assim. Imaginei que ele ia vir com esse rei. Posso dar um cheque. Na próxima, retornar com o cavalo.
provavelmente ele vai querer me dar um cheque com o peão ali. Vou avançar esse peão. O tempo tá ficando difícil. Veio com o rei de novo. Então ele pode avançar o peão. Eu posso simplesmente dar um cheque aqui com a torre. Ele vai retornar. Aqui vamos ver o que vai dar. Nem pensei, pessoal, nesse lance. O tempo tá curto. O tempo tá curto. Vamos ver o que acontece aí. Acredito que eu fiz uma jogada boa. Então a gente se recuperou agora. Ficamos aí na vantagem. Vantagem material novamente, né? Material e posicional. O problema é o tempo, tem 1 minuto e 58. Não posso pensar muito, né? Então vamos lá. Vou sair massacrando agora esses peões dele, né? Aqui. Não tenho que ficar pensando muito não aqui. Se pensar muito eu perco tempo, perco o jogo. Vamos lá jogar aqui. Se pensar muito, perco tempo, perco o jogo. Vamos dar cheque de novo. Vamos lá. Minuto e 17. Tá difícil. Tá difícil. Mas vamos lá, ainda dá. Aqui vou dar um cheque nele, vou fazer a dama. Tem 1 minuto pra dar um checkmate nele agora. Que eu vou fazer o seguinte. Não tem muito o que pensar, pessoal. Tô no sanhaço aqui agora. Realmente tô no sanhaço.
36 segundos pra dar esse checkmate nele. Hoje o jogo foi com emoção. Aqui agora ele é obrigado a se afastar do peão. Checkmate de rei e torre agora. Cinco segundos. Vinte e um segundos para dar esse checkmate. Dezenove segundos. Mais um erro que eu cometi aí. Vamos lá. Acredito que é agora. Checkmate. É, sem aço. 1274 de rating. Então, primeira partida do dia, com emoção aí. Ganhei faltando 13 segundos. Então é isso aí. Finalizar aqui a gravação.